capítulo 16, verso 30 do livro de Atos dos Apóstolos. Diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Que devo fazer para que seja salvo? Amém? Graças a Deus. A resposta: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Amém? Esta palavra entre no seu coração, nos seus ossos, como uma flecha na mão do flecheiro, e que a todos que estiverem ao alcance da nossa voz, que seja agora descortinada a revelação dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. As pessoas falam o seguinte, que Deus o tenha em bom lugar. Quando eu morrer, eu vou para o céu. Oh, era tão bom, vai para o céu. A verdade é que todos querem ir para o céu, mas não agora também. Mas a questão é a seguinte: o que devo fazer? Então, há algo que nós temos que fazer aqui. Isso não vem do acaso, não há obra do acaso. Eu sei o que devo fazer. Eu fui um carcereiro que falou com Paulo e Silas, quando ali houve um terremoto, os portões da prisão se abriram, e o carcereiro ali assustado, e chega para eles e fala assim: o que devo fazer para ser salvo? Olha bem, então nós devemos fazer algo. Você que me ouve, está ao alcance da minha voz, você precisa saber que você deve fazer algo. Agora, as pessoas ficam fazendo algo, ficam fazendo muitas coisas, mas nem sempre é o que deve ser feito. Nós devemos fazer o que deve ser feito por orientação de Deus. Aqui é Paulo e Silas falando com o carcereiro. O que devo fazer? Ora, creia no Senhor Jesus. O que você deve fazer? Você está ao alcance da minha voz. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então nós devemos fazer algo. Creia no Senhor Jesus. Agora, as pessoas têm feito o quê? Crendo em muitas coisas, inventando muitas coisas, inventando aí deuses imaginários, erigindo deuses que não são deuses, e se perdendo aí em muitas formas, e fazendo coisas para querer agradar a Deus, segundo os seus próprios pensamentos, segundo o seu próprio coração, Por isso que a palavra diz: não estribe no seu próprio entendimento. Quer dizer, a pessoa acha que está agradando a Deus, acha que está angariando méritos diante de Deus para que tenha salvação. Eu vou levar flores no templo, eu vou subir a escada, não sei onde, de joelho. Eu vou participar disso, daquilo, dessa ou daquela reunião. Mas a questão é erigir no seu coração altares a outros deuses. Eu não vou mencionar aqui para não entrar em questão de religião, mas se você for de Deus, se você querer Deus, se você quer Deus, aceite o conselho de Paulo e Silas aqui. Vocês não fazem aí festa para São Paulo? Não coloca o nome de São Paulo nas ruas, em prédios, não sei mais aonde, até em estado, mas não vai ouvir o que ele falou? Mas o problema das pessoas são esses. Fazem festa para os profetas, Você vai lá em Congonhas, Aleijadinho fez lá as estátuas dos profetas, está lá, Mas nós vamos ouvir o que eles falaram? Você está ouvindo o que eles falaram? Você está cumprindo o que eles disseram para fazer? Nesse caso aqui, você quer ser salvo? Aqui Deus o tenha. Olha, mas e aí, o que ele fez?
Ah, ele é muito bom, vai para o céu. Mas o que ele fez? O que ele fez? Né? Para ser salvo. Às vezes fez até muitas obras boas, né? Boas, aparentemente boas aos olhos dos homens. Mas a nossa questão é alinharmos com Deus a sua vontade. Então, a questão é que as pessoas têm feito muitas obras mortas, chama obras mortas. Tem erigido ídolos no seu coração, tem servido a ídolos, tem servido a outras entidades, a outros nomes, e mais ainda, tem servido a si próprio, julgando ser bom. E sabe o que a Bíblia fala a respeito da justiça própria? Porque muitos querem ter uma justiça própria que os autoriza ser salvo. Ah, eu sou bom. Ah, o fulano é muito bom, vai para o céu. Não, meu irmão. A Bíblia diz que os nossos atos de justiça são como trapos imundos diante de Deus. Sabe o que é um trapo imundo? Aquele trapo que você limpa o chão, vai limpando toda a sujeira da casa. Esses são os nossos atos de justiça. Então, por melhor que nós sejamos, nós não preenchemos requisitos para a salvação. Se assim fosse, por que Jesus se sacrificou, deixou de se sacrificar na cruz? Por quê? Fez papel. Que papel que ele fez? Não? Sem razão? Sem propósitos? Não teve propósito nenhum? Para pagar os nossos pecados. Então, para que os nossos pecados sejam pagos, está aqui, crê nele. Agora, crer em Jesus, né? Crer em Jesus, não é você fazer um retrato dele e pôr no bolso, nem pegar um crucifixo e pôr no seu carro. Isso não é crer em Jesus. Crer em Jesus é crer na sua palavra, é no que ele falou. Verdade, Deus. No que ele falou. Jesus. A nossa vida de cristãos não é uma vida contemplativa. Oh, aleluia, glória a Deus, né? Mas nós estamos ouvindo, dando ouvido para o que ele falou. E ele fala mais, né? Desenvolvei a vossa salvação. Olha bem, é salvo? Eu já sou salvo. Mas por que você é salvo? Você sabe por que você é salvo? Para você saber, é só saber se você crê em Jesus. Agora, aqui fala crer, mas crer é uma parte da questão, porque além de crer, porque quando nós cremos com o nosso coração, a nossa boca vai falar. É o que diz lá em Romanos 10, 9. Se confessares a Jesus como Senhor e creres com a sua boca e creres no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então primeiro você crê, depois você fala. Porque com a boca você confessa e com o coração você crê para a salvação. E quando você crê e confessa, o que vai acontecer? Vai acontecer, o Espírito Santo vai assumir você, porque você se submeteu ao governo de Deus. O governo de Deus está expresso nas Escrituras. Quando eu falo, você disser eu aceito Jesus, você está aceitando o governo de Deus sobre a sua vida. Você está aceitando a palavra de Deus para reger a sua vida. Glória. Então ele passa a ser o quê? Senhor.
Aí sim, aí ele é Senhor. Por isso que está escrito, né, Jesus falando: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, ele estará no reino do céu. Por quê? Porque está falando com a boca, coisas que nem discerne, que nem sabe. Chama de Jesus Senhor, mas não tem Jesus como Senhor. Agora, o desejo dele é que todos sejam salvos e cheguem ao quê? Ao pleno conhecimento da verdade. A verdade é a palavra de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olha bem quem ele é, né? Ele é o caminho, não tem outro caminho. Ele é o caminho, ele não é um caminho. Essa prosa aí de que todos os caminhos levam a Deus, isso contradiz o que Jesus falou. E entra o que os outros estão falando. E o que Jesus falou, nós vamos ficar com o que Jesus falou. Ele diz: eu sou o caminho. Quer dizer, não tem outro. Verdade. Não tem outro. A verdade. Tudo que contradizer as Escrituras, ou torcer as Escrituras, está contradizendo Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Se nós vamos proceder fora da palavra, contrário à palavra, caminho de morte, não é caminho de vida. Então, Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra de Deus. Agora, eu crendo em Jesus, eu vou crer nas Escrituras, vou olhar o que ele falou, e o que ele falou, eu vou aceitar. Eu vou trazer para mim, né? Eu não vou contestar. Mas eu penso diferente. Você até pode pensar diferente, mas você está fora, né? Por isso que eu falo que para nós trazer o nosso pensamento cativo à obediência de Deus. Quer dizer, entre o que eu acho, o que eu penso e o que as Escrituras dizem, eu vou ficar com quem? Vou ficar comigo? Por isso que fala: aquele que não renuncia a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Então eu vou renunciar ao que eu acho, eu vou renunciar ao que eu penso, e eu vou amoldar o meu pensamento à palavra de Deus. A palavra diz isso. Pronto, né? E aí eu vou me sujeitar ao que a palavra diz. E tem gente aí falando que a Bíblia precisa ser restrita, que as Escrituras precisam ser escritas, porque está obsoleta, porque faz muito tempo. Deus não vai se amoldar aos modismos da humanidade, da dita modernidade. Ele não vai se amoldar. Nós que devemos nos amoldar a Ele. Verdade. E essa palavra, ela não é só atual, ela é eterna. Ela é ontem, hoje e sempre a mesma. Não há mudança nem sombra de variação, porque em Jesus não há sombra de variação. Ele falou assim: o que as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E ele prometeu algo para nós. Prometeu algo que ninguém pode fazer. E ninguém fez. Ninguém fez porque ninguém pode fazer, senão ele próprio. Vida eterna. Então, assim, e a vida eterna é essa. 2 pontos. Está muito claro. Que Deus abra o teu coração, o teu entendimento, ilumine os olhos do teu coração, para você compreender estas coisas. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. Qual o objetivo da pregação, das pregações que faz? A pregação deve apresentar Jesus. A pregação deve apresentar a verdade de Deus, deve apresentar a Jesus. É isso. Esse texto, a cada pregação é um testemunho de Jesus, para que a pessoa ouça e creia. Aí ela creu. Opa, é assim, né? Muitos falam que palavra bonita porque é de Deus,
E nós não podemos inventar nada em cima das palavras de Deus. Ai de mim. Ensinar diferente? Quem ensinou Deus? Quem pode? Quem acaso foi seu conselheiro? Quem acaso pode ser o conselheiro de Deus? Aceitamos as lições dele, aceitamos os ensinamentos, nós cremos nas suas promessas. Pronto, acabou, né? E que ó Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Não é isso? Ensina-me. Se você pegar as escrituras e como dizendo-se doutor oculto, né? Não é oculto, é culto, né? Dizendo-se por sábio, né? Por mais que você saiba, você não sabe como convém saber. Mas nós devemos, a nossa postura diante das escrituras deve ser: Senhor, ensina-me. Fala que em Jesus Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Eu quero saber dele. Me ensina, Senhor. Eu sou teu aluno. Essa é a nossa postura. Então, né, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer? Né? O carcereiro fez essa pergunta para Paulo e Silas, porque ele viu prodígios, viu sinais, deu um terremoto, as portões da prisão se abriram, quando Silas e Paulo oravam e louvavam a Deus. Ele viu que algo sobrenatural aconteceu ali. E quando você é salvo, quando você recebe a Jesus, você não é mais uma pessoa comum. Não vai pensar que você não é uma pessoa comum. Você agora é uma pessoa sobrenatural. Vai acontecer sinais, milagres, prodígios e maravilhas através da sua vida. Para quê? Para que todos vejam Deus em você. Esse aí andou com Jesus, né? Então, crer no Senhor Jesus será salvo tua casa. Desenvolver a vossa salvação. Como desenvolvemos? Recebendo o Espírito Santo. Agora, a questão é o seguinte: que religiões falam do Espírito Santo. Eles falam, qual é o Espírito Santo? Há uma diferença. Aí o Espírito Santo está ali, mas não está dentro. Há uma diferença. Ele até sente, né? A presença, uma presença diferente, né? Que às vezes que emociona, que consola, tá? Até sente a presença, mas ele está de fora, não está dentro. A questão é, ele está dentro, e ele só vai estar dentro quando nós crermos em Jesus e confessar que nós o aceitamos como Senhor. Aí o nosso coração se abriu do lado de dentro, a porta do nosso coração se abre somente do lado de dentro. Nós abrimos nosso coração para receber a Ele, para receber. Né? Por isso que diz: eis que estou à porta e bato. Quem está à porta? O Espírito Santo. Quem está à porta não está dentro, está do lado de fora. Diferente. E bato, quer dizer, ele está falando, ele está usando os seus vasos, ele está batendo, ele está até incomodando, né? E bato. Se alguém ouvir a minha voz, né? A voz de Deus, como assim? Ouvir a palavra de Deus? Opa, é isso. Então, e abrir a porta, qual porta? A porta do seu coração, que ela só abre do lado de dentro. Eu posso te torturar para você confessar, mas se você estiver fechado, você pode falar com a boca, mas seu coração está fechado. Não funcionou. Então, a porta do coração deve ser aberta, só abre do lado de dentro. Aí está o livre-arbítrio. Você pode crer no Senhor Jesus e ser salvo, né? Tu e tua casa. Você pode crer em qualquer outra coisa, ou em qualquer outra entidade, ou em qualquer outro ser, ou em qualquer outro Deus que você inventou, ou em qualquer outra doutrina.
Você pode crer, mas a salvação somente no nome poderoso de Jesus. O nome Jesus por si só já diz: Deus é salvação. Então, não se engane, não se deixe enganar, ficar procurando salvação em outros ou em outra coisa. Se creres, por isso que a palavra diz: se creres em mim, Jesus falando, se crerem em mim, como dizem as Escrituras, é o Jesus que se manifesta, que se revela nas Escrituras. Quer conhecer Jesus? Medita na palavra de dia e de noite. E ele diz também, lá em João 6,39, examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. As pessoas, quer conhecer Deus? Quer conhecer Jesus? Não faça uma ideia dele, mas leia, medite na palavra a respeito dele. A palavra vai te revelar quem realmente Jesus é. É isso, simples assim. Então, o que devo fazer para ser salvo? O que você deve fazer para ser salvo? A palavra de Deus não nos deixa dúvida, e ela nos ensina. Creia no Senhor Jesus. Tão simples. Agora, em quem você está crendo? Em quem você está crendo? Muitos têm colocado outros nomes, ombreando ao nome de Jesus. Olha, e o que diz a palavra da verdade? O Jesus é o nome que está sobre todo nome, diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Você vai pensar diferente? Você vai construir pensamentos diferentes diante dessa simplicidade que diz as Escrituras? Quer ser mais sábio que Deus? Quer ditar regras para Deus? Quer inventar uma doutrina diferente? É isso que você quer fazer? Não foi dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Pronto. Morreu. Ponto final. Está resolvido. É aquele que crê na palavra. Jesus é a palavra. Não se admite crente que não medita da palavra, não crê na palavra, não se esforça por ela. É porque quer conhecer Jesus, quer seguir Jesus. A palavra de Deus, abra. E Ele vai falar com você, vai falar o seu coração. A palavra de Deus, ela não só fala a sua mente, mas ela fala o seu coração. Você vai ter experiência. Você pode pedir: revela-te a mim, Senhor. Porque Ele fala: e eu me manifestarei a Ele. Olha bem, você vai receber manifestação de Jesus na sua vida. Então, não adianta pensar diferente. Você vai criar um modelo diferente? Foi você que fez o mundo? Foi você que de forma misteriosa, teceu os seus ossos no ventre de sua mãe? Foi você? Foi você que fez a terra e ela está suspensa sobre o nada? Me diz se você sabe. Pergunta que ele fez a Jó. Quer ser mais sábio que Deus? Quer fazer uma regra para Deus? Quem que eu devo, o que você deve fazer para ser salvo? Responda essa pergunta no seu coração. Eu sou religioso, eu jejuo 2 vezes por semana, e eu dou dízimo, eu vou não sei onde a pé, e eu pago
promessas e eu creio também no fulano, no cicrano, no outro. É simples. Deus é simples. O que devo fazer para ser salvo? O que você deve fazer para ser salvo? Palavras de Paulo e Silas, pelo Espírito Santo: crê no Senhor Jesus, ser salvo e seja salvo tu e a tua casa. Aleluia. Deus. Simples assim. Eu penso diferente. O problema é não. A pregação é um aviso para que você não seja enganado. Tem muitas doutrinas aí, muitos falatórios humanos, muitas religiões. Cada um está falando uma coisa, mas eu prefiro ficar com o que as Escrituras falam. Você crê em Paulo? Creio. E você crê no que ele falou? Creio. E ele falou pelo Espírito Santo, ele deu testemunho de Jesus. Paulo para mim não pode ser uma figura, mas Paulo não salva. Paulo não salva, tanto é que ele falou, não, eu não posso salvar. É o que ele está falando aqui, Você quer ser salvo? Creio no Senhor Jesus. Tu e a tua casa serão salvos. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Mais claro do que isso, eu nem sei dizer. Mas abra teu coração, aceite a Jesus como Senhor de sua vida, creia nele. Aposte, se a gente pudesse usar magia, aposte que eles fazem nos jogos aí, aposte todas as suas fichas em Jesus. E quem nele crê não será confundido e nem envergonhado. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que creu no Senhor, conforme esta palavra, abre o teu coração, aceite a Jesus, diga para Ele: eu te aceito, Jesus, como Senhor da minha vida, cuida de mim, e eu viverei para ti, e me dá o teu Santo Espírito para me guiar em toda a verdade. E você que assim fez, receba a tua cura, a tua transformação, em nome de Jesus.